Olá, hoje a gente começa uma exploração bem legal, viu? Pelo universo de Nárnia, essa criação fantástica do C.S. Lewis. O material que a gente tem aqui são como se fossem uns flashes, sabe? Pedaços de várias histórias, personagens, momentos importantes, mas não é o quadro completo. E a nossa missão é justamente essa, pegar esses trechos e tentar entender que ideias que surgem, qual é a vibe, que personagens marcam mais olhando só por esse ângulo, né? Ok, então vamos desembrulhar isso. Puxa, é um jeito interessante de abordar. E o legal é que, mesmo só com esses fragmentos, algumas coisas saltam aos olhos, né? Temas que ficam voltando. A busca por liberdade, por exemplo, aparece muito forte. E também a coragem que precisa ter para encarar o desconhecido. A gente vê identidades sendo reveladas e, claro, a presença constante, quase misteriosa, da figura do Aslan. Sim, essa coisa da liberdade a gente sente quase na pele com a história do Shasta, lá em O Cavalo e Seu Menino. Ele começa numa vida totalmente sem graça na Calormânia, né? Aí descobre que nem filho do pescador ele era, e o ponto-chave, encontra o Bree, um cavalo falante, que quer muito voltar para Nárnia. A fuga deles junto com a Aravis e a égua, a Win, é toda focada nisso, chegar em Nárnia. Eu acho demais aquela inversão que o Bree fala, tipo, somos narnianos livres. Win não é mais a sua montaria. Podemos até dizer que você é a humana de Win. Muda tudo, né? Totalmente. E essa inversão é crucial. Os trechos que mostram a Calormânia pintam um quadro de uma sociedade bem rígida, sabe? Hierárquica, até opressora. Nárnia, um contraste direto, pelo menos nesses pedaços, parece esse ideal de liberdade. Os animais falantes não são só bichos de carga, eles têm vontade própria. E a origem humilde do Shasta, que nem ele conhecia direito, já dá uma pista nesses trechos de um destino maior, sabe? Uma identidade escondida que impulsiona ele nessa busca por liberdade e por um lugar para pertencer. E essa Nárnia que eles tanto buscam e que a gente vê em outros momentos, tipo em Príncipe Caspian ou A Última Batalha, é um lugar com uma diversidade incrível, né? Os fragmentos mostram pra gente faunos como Tâminos, anões leais, tipo Trumpkin, mas também os traidores como Nicabric, gigantes que são gente boa e um monte de animais falantes. Desde o Bri, todo orgulhoso, até o ratinho Hip-Chip, super valente, e o coitado do Confuso, que é meio ingênuo. Até a natureza parece ter vida própria às vezes. Exato. E essa diversidade não é só de coisa boa, né? O perigo tá junto. Nárnia não é um paraíso total nesses fragmentos. A gente vê dicas de feiticeiras, de ogros, a presença sinistra daquele deus Tashi que culmina naquela aparição pavorosa em A Última Batalha. Uma coisa que me chama a atenção, olhando especificamente essa seleção, é como a manipulação e o engano aparecem bastante. Tipo um macaco manhoso usando a pele de leão no burro confuso para fingir que era o Aslan. Isso mostra que a luta entre bem e mal em Nárnia muitas vezes passa por essa dificuldade de saber o que é verdade e o que não é. É um mundo que mexe com quem chega lá, né? Claramente. A gente vê o espanto do Shasta quando ele chega na cidade grande de Tashban, o choque dos irmãos Pevensie quando voltam em Príncipe Caspian e encontram só ruínas onde era o castelo deles. Ou aquela sensação de opressão do submundo que exploram em A Cadeira de Prata. Nesses momentos soltos, a sensação de estranhamento, de ter que se adaptar, é muito forte. Sem dúvida. Nárnia mistura fantasia, elementos mitológicos e essa sensação constante de perigo, mas também de maravilha. A ideia de ter esses mundos escondidos, como o submundo, ou até árvores que podem acordar, isso reforça o lado mágico e imprevisível do lugar. O conflito bem versus mal não é só uma ideia, ele acontece em batalhas, em tentações e na necessidade constante de fazer escolhas difíceis, muitas vezes sem ter certeza por causa das aparências que enganam. E falando em escolha, em saber o que é certo, a figura do Aslan acaba sendo central nesses fragmentos, né? Ele não está o tempo todo lá, mas quando aparece, nossa, é decisivo. A gente vê o poder dele de transformar, naquela cena super forte, meio dolorosa, mas libertadora do Eustáquio sendo descascado para deixar de ser dragão em A Viagem do Peregrino da Alvorada. A gente vê a autoridade dele encarando o Tashi em A Última Batalha, quase como uma força da natureza botando ordem no caos. Lembra da fala dele pro Tashi? Suma daqui, monstro.
Volte para o seu lugar. Impactante. O Aslan funciona como uma espécie de bússola moral e espiritual nesses trechos, né? A transformação do Eustáquio é um símbolo muito forte dessa mudança interna que ele pode catalisar. E os personagens são testados o tempo todo na fé e lealdade a ele. Tipo a Lúcia, que precisa acreditar que viu ele em Príncipe Caspian, mesmo com os outros duvidando, ou a resistência final do Tyrion e dos amigos em A Última Batalha. É interessante notar nesses momentos específicos que a gente está vendo essa dualidade do Aslan. Ele é imponente, quase divino, mas também consegue ter um toque de ternura, de guia pessoal, como quando ele encontra o Shasta perdido. Então, o que tudo isso significa, afinal? Olhando só para esses pedaços, a gente tem uns vislumbres de um mundo de fantasia muito rico, com aventura, perigo, criaturas marcantes. Mas o que talvez fique mais forte seja essa jornada constante, né? Tanto a viagem física quanto a jornada interna dos personagens. Buscando liberdade, buscando a verdade, um lugar para pertencer. E enfrentando enganos, tomando decisões morais bem complicadas no caminho. E o fascinante é isso. Mesmo nos trechos que mostram traição, perda, até o fim de Nárnia, como era conhecida em A Última Batalha, ainda assim fica uma nota de esperança, de coragem. E a sugestão de que existe algo maior, uma realidade mais verdadeira por trás de tudo. Talvez a provocação final que esses trechos deixam pra gente seja sobre a nossa própria busca por significado, né? A importância de acreditar em algo, a chance de se transformar, mesmo quando as coisas parecem confusas ou o caminho é difícil. Uma reflexão que vale tanto para Nárnia quanto para cá, eu acho.